Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Vamos tentar fixar aqui o assunto. Tentando fixar o assunto aqui para todos verem. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Já vamos começar. Ué, por que não está fixando aqui o. Por que não estamos fixando aqui o tema? Só um minutinho, pessoal. Vamos aproveitar isso aí para esse minutinho para juntar aqui o pessoal que está chegando. Boa noite a todos. Não está fixando aqui. Boa noite, tudo Olá, muito jóia? boa noite. Estava tentando fixar aqui o assunto aqui, mas eu sempre apanho desse negócio aqui para. Bom, vamos lá, vamos assim mesmo. Vamos assim, responsabilidade civil ambiental, assunto largamente divulgado nas redes sociais, Facebook, Instagram. A JH É. Mizuno fez um trabalho espetacular nessa divulgação. Eu fiquei sabendo, Pedro, que até no Orkut teve divulgação, viu? Até onde? No Orkut. E existe Orkut ainda? Com I de igreja no final. Orkut é brasileiro. Ah, só podia. Só podia ser coisa de brasileiro. Brasileiro é terrível. E aí, bom, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Vocês estão chegando. Nosso tema hoje é responsabilidade ambiental civil. Meu nome é Pedro Abiessab, sou promotor de justiça, professor. Estou aqui com o meu querido Rafael Kurkowski, promotor de justiça, professor também, doutorando aí pela gloriosa Federal da Bahia. E nós somos coautores do resumo de direito ambiental da editora JH Mizuno. Você quer fazer algum outro agradecimento aí, Rafa? Vamos aproveitar, mas só para retificar e esclarecer, o doutor Pedro que fala conosco hoje é doutor no sentido literal da palavra, com doutorado concluído. Percebam que é o estagiário aqui. Em prosseguimento, Pedro, só brincando, o agradecimento de sempre, é claro, para o Rafael Kloss, para a JH Mizuno. Ele é o que tem sido responsável por todo o auxílio na divulgação, desde a gênese dessa obra, e ao nosso colega, o Renê Souza, promotor de justiça do Mato Grosso, por ter confiado em nós para aceitar esse desafio e escrever aí a coleção mais completa que existe de leitura objetiva de resumos na parte de direito. Sejamos, modéstia à parte, honestos em relação a isso. Legal, é isso aí, é isso aí. E, bom, deixa eu E claro, o colocar aqui. agradecimento sempre para ti, Pedro, por ter aceitado essa parceria, aceitado esse desafio. Nós temos escrito aí uma obra profunda, com uma densidade muito adequada, muito legal, muito bom nesse sentido. E aproveitando, eu vou fazer a propaganda do nosso livro, que essa live, claro, que é para divulgar conhecimento, mas também é para mostrar ao público que existe uma obra legal, adequada, com uma extensão e profundidade suficientes e, ao meu ver, sem igual no mercado editorial, que aborda de forma panorâmica o direito ambiental. Eu, tanto como Pedro quanto eu, nós desafiamos o leitor a comparar os índices de qualquer obra da linha de resumos, leitura objetiva de ambiental. Verão que, modéstia à parte, o resumo, aliás, o índice, o sumário da nosso resumo jurídico de direito ambiental é muito completo. Muito legal mesmo. E lembrando que todos os livros da coleção, né, de resumos jurídicos da JH Mizuno, incluindo nossos, todos são 2020.
né? Não tem livro, não é livro antigo com alguma atualização, é livro 0 quilômetros, né? O leitor está levando livros da melhor qualidade, atualizadíssimos, né? Que hoje em dia, né? Livro velho não dá, né? O profissional, estudante estão em maus lençóis se tiverem com livro velho, né? Exato, exato. É. Mas vai lá, Bom, Pedro, explica para nós como é que vai ser a estrutura da live aí, um aspecto geral, e vamos passar para a conversa. bom, pessoal, nós vamos falar hoje de responsabilidade ambiental civil. Nós vamos focar a nossa discussão, como o tema é muito amplo, nós vamos focar em dois julgados centrais do STJ. O STJ, como vocês sabem, tem uma jurisprudência muito importante na questão ambiental, né? É um balizador, né? Você precisa saber a jurisprudência do STJ. A gente deixou isso bem explicado no nosso resumo e vamos trazer uma pincelada disso aqui hoje. Eu vou até colocar aqui os julgados, tá? Aí são dois julgados do STJ, dois julgados de Minas Gerais, né? E são julgados fundamentais para a gente compreender aqui o tema hoje, né? Nós vamos tratar de dois recursos especiais, um numa ação civil pública, né, proposto por uma ONG com relação à poluição causada em um rio, tá? Houve condenação nas instâncias originárias, né? E a empresa recorreu até o STJ e perdeu no STJ, e o julgado é esse que a gente vai falar hoje. O outro julgado é também uma ação civil pública, agora ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra desmatamento de vegetação nativa, né, sem autorização. Os dois julgados são muito importantes por aspectos tanto de direito material, né, como de direito processual. Vamos deixar seguir a discussão aí, vamos ver até onde a gente consegue chegar, né? Falando rapidamente sobre os aspectos de direito material. Todos vocês sabem, né? A nossa primeira fonte da responsabilidade civil, né, ambiental, está na Constituição Federal. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? O famoso artigo 225, parágrafo 3º, prevê a responsabilidade tríplice, né? Civil, penal e administrativa, né? Agora, no aspecto civil, a responsabilidade já vinha prevista na famosa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, né? A Lei 6938 de 81, né? E ela já previa a responsabilidade independente de culpa. Isso é muito importante, porque a lei é de 81 e isso, na época, já era uma inovação, né? A responsabilidade civil ambiental sempre esteve na frente, viu, pessoal? Ela sempre esteve na frente em termos de vanguarda, de garantir a recuperação do bem lesado. Então, desde 81, ela já era independente de culpa, ou seja, uma responsabilidade de natureza objetiva e não subjetiva. Subjetiva é quando você precisa saber se existe culpa ou dolo. E isso independe no campo ambiental. Então, ela é objetiva, né? Agora, ela veio evoluindo com a jurisprudência, como nós vamos ver mais adiante, né? Os princípios que respaldam essa responsabilidade são basicamente o princípio da reparação integral, né? E o princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador é um princípio dos mais importantes, a gente já falou isso em lives anteriores aqui, é um dos princípios mais importantes do direito ambiental. E, importante, não caia em pegadinha de concurso. Poluidor pagador não significa poder pagar para poluir. Ele significa que se você poluir, você terá que pagar. É muito diferente. Não quer dizer que, bom, eu tenho um estoque financeiro, vou poluir e estou pagando. Não é isso. A finalidade do poluidor pagador é pedagógica, né? E ela vem sendo ampliada para incorporar outras modalidades além da indenização. Diga aí, Rafa. Professor Pedro, só nesse sentido aí, esclarecendo para o nosso público, em relação a um dos especiais que estamos analisando, ele deixou muito clara essa questão de que o poluidor pagador não pode ser visto nessa ideia de pagar para poluir, porque se o fosse, o custo seria um mero custo econômico da atividade econômica, que o degradador do meio ambiente
passaria esse custo para os produtos que ele vai originar, dos serviços que ele vai originar com base nessa poluição e vai repassar ao consumo. Então seria um mero custo do empreendimento dele, que ele naturalmente, pelas leis de mercado, transmitiria aos demais integrantes da cadeia de consumo. E é justamente para evitar isso que o princípio do poluidor-pagador deve ser lido dessa forma explicada por ti. E nunca deve ser interpretado como uma possibilidade, olha, eu pago para não me incomodar, eu pago para poder poluir. Não, é justamente o contrário. Joia. Você não quer, Rafa, já entrar na questão da responsabilidade objetiva? A questão da independência das esferas, das instâncias, eu deixo para o final. Ok, vamos lá, vamos lá. Então, Pedro e demais, sobre a responsabilidade objetiva, temos que verificar o seguinte: a responsabilidade ambiental, ela veio prevista aí na 6938 de 81, como tu já disseste. Ela está prevista no artigo 14, especialmente no parágrafo 1º, e ela é a responsabilidade civil ambiental interpretada como objetiva, ou seja, independentemente de culpa ou dolo. Por quê? Desde lá dessa lei de 1981, o parágrafo 1º do artigo 14 diz: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado. Atentem, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Vejam que este artigo, em momento algum, exige, muito pelo contrário, dispensa a existência de culpa ou dolo. Basta o dano ambiental, em outro lado, a atividade e o nexo causal entre essa atividade e o dano ambiental. É o suficiente para fins de gerar o dever de indenizar, o dever de reparar, o dever de recompor. Esse que é o sentido, então, da responsabilidade objetiva. E agora vamos focar no seguinte: o que é esse risco integral? A responsabilidade objetiva, ela pode ocorrer, suceder de outras formas, segundo outras teorias? Sim. A marca, primeiro, fundamental do risco integral. O risco integral não admite excludentes. Ou seja, caso fortuito, força maior que tenha ocasionado o dano ambiental, pode isentar de responsabilidade o degradador, que aqui eu chamo de poluidor só para fins de facilitar a nossa conversa? Não, não isenta. Essa que é uma distinção fundamental que tem que ser bem apreendida e aprendida por todos nós. Nesse risco integral, inclusive as excludentes não favorecem o degradador. Não se esqueçam, o que o parágrafo 1º do artigo 14 exige? Atividade, dano ambiental, ligação entre os dois. Nexo causal entre a minha atividade e o dano ambiental. Dispensando culpa ou dolo. Mas até aqui, vamos lá. Falamos de risco integral, que não admite, então, as excludentes. E qual é o fundamento dessa responsabilidade objetiva tão extremada? Porque amparada no risco integral. Ela quer, basicamente, colegas, evitar a socialização dos prejuízos. Ou seja, não é justo, não é válido que eu, empreendedor, cause poluição para, à custa, a expensas desta poluição, fazer o meu lucro. E o restante da sociedade perder, ser impactada de forma negativa com a minha atividade degradadora. Não é justo isso, não é certo. Então, se eu colho o bônus decorrente da minha atividade, eu devo arcar com os ônus dela decorrentes. E um dos ônus da atividade é justamente a poluição, a degradação ambiental. Verificado, melhor dizendo, este ônus, qual é o meu dever natural? De indenizar. Então este é o fundamento do risco integral, Pedro. É justamente evitar a socialização dos prejuízos do empreendedor. Aquele que lucra com a poluição. Ele também tem que perder. Não é a sociedade que vai ter que pagar a poluição causada por mim, poluidor, que ganhe com ela. Este que é o raciocínio bem simples até de ser explicado. E percebam, por que estamos falando no risco integral? A responsabilidade civil ambiental é pelo risco integral em julgado já repetitivo.
do STJ, ou seja, recurso especial repetitivo 13.54.536/Sergipe. Lá está expressa que a responsabilidade ambiental é pelo risco integral. Então não temos mais que vacilar, que titubear aqui. Verificado um dano ambiental, sabemos que a responsabilidade dali decorrente é objetiva e mais pelo risco integral. E aí, Pedro, para passar um pouco a bola para ti, vamos lá. Eu sou empreendedor, eu tenho licenciamento ambiental válido, ok? Eu tenho licenciamento da minha atividade que ela causa poluição, mas eu tenho um licenciamento. Eu posso ter que responder civilmente por eventual degradação ambiental que eu cause? É muito interessante essa questão, porque gera uma perplexidade, às vezes, no concursando, e isso é usado em pegadinha de concurso, gera uma perplexidade, às vezes, em alguns profissionais do direito que não se aprofundaram no direito ambiental. Como a responsabilidade ela é objetiva pelo risco integral, não existe nenhuma hipótese realmente de excludente. Então, por exemplo, eu tenho uma barragem, tá? E houve um terremoto, quer dizer, um fenômeno natural. Essa barragem rompeu, eu sou responsável. Mas houve o terremoto, eu sou responsável. Tá? O que não acontece em outras teorias de responsabilidade, o que não acontece no regime tradicional do Código Civil. Né? E nessa questão do licenciamento é muito, muito interessante. Quer dizer, eu tenho licença do órgão ambiental, tá? E agi de acordo com a minha licença, e mesmo assim causei dano ambiental. Eu vou responder integralmente. Basta haver dano e nexo causal. Quer dizer, dano mais nexo causal é igual a responsabilidade e não há o que derrube isso. Mesmo que eu tivesse licença ambiental para executar essa atividade. Então, licença ambiental não exclui o dever de indenizar. Isso porque, e agora em miúdos, esse risco decorrente de uma causa, um fator externo, dito fortuito externo, ou o risco decorrente da atividade interna, o fortuito interno. Estes dois riscos são inerentes, são íncitos à atividade que explora o meio ambiente. É por isso que aqui a força maior, o evento praticado por um terceiro, por exemplo, não tem um condão, a possibilidade de afastar a minha responsabilidade. Porque o risco de que um terceiro venha e prejudique o meu empreendimento e acabe causando poluição é um risco inerente à minha atividade que explora o meio ambiente. Eu devo estar preparado para isso. Se eu não me preparei o suficiente e sucedeu o acidente, o infortúnio, paciência. Eu, responsável pela atividade, naturalmente tenho que arcar com a responsabilidade civil, preservado, é claro, o direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano. À vontade, Pedro. E isso tudo em decorrência do que você mencionou, de evitar a socialização das externalidades negativas, dos prejuízos. O que aconteceria se você admitisse as excludentes? Tá? Ficaria um dano ambiental. Quem suportaria isso? A sociedade. Aí alguns dizem, não, mas o Estado deveria, a União, o Estado, né? O Estado, de uma forma geral, deveria recuperar esse meio ambiente. O Estado não é segurador universal. Ele não tem condições financeiras de arcar com isso. Então, ficaria um dano ambiental que seria suportado para a sociedade, inclusive para as futuras gerações. E o meio ambiente é essencial, como diz o artigo 225. Então, alguém tem que pagar por isso. Né? Vai ser o empreendedor. E agora, Pedro, só voltando, a diferença dessa responsabilidade objetiva pelo risco integral, que é típica do meio ambiente, em relação à responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Tão bem trabalhada essa responsabilidade pelo nosso colega José Augusto Pérez, no livro dele do Resumo de Direito do Consumidor. A responsabilidade objetiva do direito do consumidor, só para esclarecer, ela é segundo a teoria do risco criado. Então, se eu crio o risco com base na minha atividade, eu devo responder civilmente. Agora, se eu não criei o risco e sucedeu o dano, opa, essa excludente me aproveita. Então, eu, fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor, não falo aqui de meio ambiente, posso ter a minha responsabilidade civil, o meu dever de indenizar afastado, desde que haja esta excludente.
a atuação de um terceiro, por exemplo. Ou um caso fortuito ligado a um fortuito externo, que não tem relação nenhuma com a minha atividade. Para deixar isso bem claro para o pessoal. E um último ponto aqui, Pedro, que é legal abordar também, é o seguinte: a responsabilidade civil ambiental, ela é do tipo solidária. O que significa, a rigor, a solidariedade de uma dívida entre os devedores? Cada um dos devedores, imaginemos o exemplo, 4 empresas lançaram dejetos em determinado rio e causaram a poluição. Incrível, nós até conseguimos identificar a proporção em que cada uma dessas 4 empresas poluiu. Ok? Mesmo assim, porque essa responsabilidade ela é solidária, o que acontece aí? Tanto pode ter que arcar com a reparação e a recomposição, o retorno ao estado anterior, uma só dessas empresas, quanto as 4. E em qualquer proporção. Uma das empresas pode, porque ela tem patrimônio, tem capacidade, ela pode ter que arcar com 90% da reparação. As outras 3 empresas arcam com os outros 10%. Entre elas, depois, num processo autônomo, que não é para atrapalhar a ação civil pública ajuizada contra elas, neste outro processo, essa empresa que pagou o valor superior à sua responsabilidade, o que ela faz? Exerce o direito regressivo contra os demais devedores solidários, para que cada um arque com a responsabilidade na medida do seu quinhão, da sua colaboração para o dano final. Acho que assim fica legal. Diga lá. Não, pode concluir. Não, eu ia sugerir já adiantar aqui, passar para outro assunto. Vai lá, a bola é tua. Eu até coloquei aqui, pessoal, um tema que a gente colocou no resumo, que já é um tema que está aparecendo bastante em concurso público e em ações judiciais, que é a teoria do bolso profundo, né? Deep pocket, né? O bolso profundo, que é uma teoria que foi importada dos Estados Unidos, né? Ainda não está sendo acolhida no Brasil pela jurisprudência do STJ, mas assim, eu acho que a tendência é caminhar para isso nos próximos anos, né? E o que leva os profissionais do direito a já precisar pensar nisso na hora de propor uma ação. Que a teoria do bolso profundo diz: você pode ir atrás de quem tem condições de arcar com a responsabilidade. Que é exatamente o que você estava falando. Um pode pagar 90%, outro pode pagar 10%. Mas na hora de você ajuizar uma ação civil pública, você pode demandar apenas o que tem condição de pagar, já que é solidário, né? Então, se você tem uma cadeia de poluidores variados, você pode processar só os que têm condições de pagar, o que, na verdade, até acaba sendo um mecanismo de agilidade processual, porque você não vai precisar processar 10 poluidores, você vai processar só os que têm condição de pagar. Tá aí uma dica aí de concurso que a gente já fala aí no resumo, né? Teoria do bolso profundo, deep pocket. Muito bem, valeu. Bom, sim, vou aproveitar que você passou a bola para mim assim, uma consideração que é importante nesses julgados é que eles foram explicando o que abrange essa reparação integral. Porque no começo dizia-se que era apenas a recuperação do ambiente lesado, né? A reconstituição ao estado anterior. Mas a jurisprudência foi evoluindo, né? Então hoje ela abrange cumulativamente, tá? O retorno ao status anterior, né? Que é uma obrigação de fazer, a cessação da atividade degradadora, que é um não fazer, a indenização por dano material. Então, além de recuperar, você pode ter que pagar uma indenização, que vai, por exemplo, para o Fundo de Direitos Difusos. Tá? E, por último, uma indenização por dano moral coletivo, que é uma construção mais recente da jurisprudência. Né? Quem estudava direito ambiental há, por exemplo, 5, 7 anos atrás, via que dano moral coletivo ainda não era uma coisa consolidada. Hoje, dano moral coletivo já é consolidado. Então, recapitulando, 4, vamos dizer assim, prismas, né? 4 espectros dessa reparação integral. Né? Recuperação do ambiente lesado, com o retorno ao status quo ante, a cessação da atividade degradadora, a indenização por dano material e a indenização por dano moral coletivo. Lembrando que tudo isso além da questão dos danos individuais, né?
dos terceiros lesados pela atividade, né? Bom, eu acho Pedro, que... Oi, diga aí. só para ficar claro, então, se eu sou uma empresa e, mediante o lançamento irregular de resíduos sólidos e poluentes no rio, eu causo a poluição desse rio. Eu, empresa, posso ser condenado à obrigação de fazer, que é despoluir o rio. Eu posso ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, que é um direito difuso, já que todos ficaram privados, um número indeterminado de pessoas titulares do meio ambiente ficaram privados da utilização regular daquela água cuja poluição foi causada por mim. Eu posso ser condenado a pagar para os pescadores que viviam daquele rio indenizações materiais para eles, tanto dano emergente quanto lucro cessante. Isso que é a acumulação, então, que me permite, na prática, ser responsabilizado de toda essa maneira aí. Tudo isso e a finalidade, hoje ela vai além do meramente reparatório, né? Porque você tem um efeito pedagógico disso, né? E ainda posso ser condenado, além de tudo isso, a uma indenização para o Fundo de Direitos Difusos, por exemplo. Ele arbitra um valor aí, 10 milhões, 1 milhão, 500 mil, depende do valor do empreendimento, depende do valor do dano, né? E o próprio dano moral... Então, Oi. é essa acumulação de responsabilidades, por assim dizer, que a jurisprudência qualifica dessa maneira, e agora falando para concurseiro, se aparecer na provinha tem que saber o que é uma obrigação cumulativa ou conjuntiva. É exatamente essa acumulação de responsabilidades. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de pagar. Isso Exatamente. caracteriza uma obrigação cumulativa ou conjuntiva, nos termos do julgado que estamos analisando. É muito importante a gente hoje dar aqui o norte geral do estudo. É muito importante a pessoa ir para os livros ou ir dar uma lida nos julgados, né, que a gente passou aí os julgados. Claro que no nosso resumo a gente explica melhor tudo isso, né? Hoje a gente não tem como dar integralmente, né, o aprofundamento. Agora, com isso que a gente fala aqui hoje, né? É o que a gente costuma dizer em aula, né? Com isso que a gente fala aqui hoje. Se a pessoa pegar isso aqui e estudar, complementar com o livro e ler o julgado, ela arrebenta tudo, arrebenta a prova de concurso, prova de faculdade, se vira num Uma caso, ação civil pública. numa ação civil pública, um caso forense, né? Fica bem resguardado, né? Então, bom, acho que agora a gente pode passar para os aspectos processuais, né, Rafa? O que você acha? Sim, mas só rapidinho, independência das instâncias, que muitas Ah, vezes muito não é importante. estudado com a profundidade suficiente. Quer iniciar aí? Quero. É muito importante isso aí. A gente falou no começo das três instâncias da responsabilidade ambiental: administrativa, civil e penal, que são, vamos dizer assim, autônomas, né, porém, de certa forma, interdependentes. Por que interdependentes? Porque nós temos uma norma de conexão no Código Civil, que é o artigo 935, né, que fala que a responsabilidade civil é independente da criminal, mas não se pode mais questionar no cível se isso já tiver decidido no criminal. Ou seja, se eu tenho uma ação civil sobre dano ambiental e o fato já foi julgado no criminal, isso pode ter consequências, tá? Mas é preciso cuidado, porque nem toda sentença penal vai influenciar no cível, né? Então vamos dar um exemplo aqui de uma sentença penal que pode influenciar no cível, pegando aqui o CPP, né, artigo 386. Vou até colocar aqui para o pessoal para O quem está artigo acompanhando. 386, o artigo E, 386 é o que trata da sentença de absolvição no processo penal. E ela elenca nos exato. incisos todos os motivos possíveis para gerar a absolvição do réu. Então, um exemplo: o réu foi condenado no criminal. Isso faz coisa julgada no cível, né? Não vai se questionar mais sobre a autoria dele no cível. Agora, nem sempre isso pode acontecer. Vamos supor que ele foi absolvido no criminal por falta de provas. A absolvição por falta de provas no criminal não vai interferir no cível, né? Por quê? Então, oi. Por quê?
porque não houve um juízo de mérito sobre a ocorrência ou não do fato, né? Então, a norma civil ela exige um juízo peremptório sobre se aconteceu ou não. Se o criminal não diz. Entendi. Quer Agora, dizer, então, que se o penal não afirmar que não ocorreu o fato, apenas afirmar que não houve provas suficientes para condenar, para afirmar que o fato existiu, esta mesma prova sobre a existência do fato ainda pode ser feita no juízo civil. É isso? exatamente. Exatamente. Beleza. Outro exemplo do criminal, a absolvição do 3863, né? Que fala o seguinte: não, o réu será absolvido, né? Não constituir o fato infração penal. Quer dizer, o fato pode não ser infração penal, mas pode ser infração civil, né? Então, é outra hipótese que não gera influência no civil. Então, assim, é muito importante isso, por quê? Porque o bom advogado consegue, às vezes, corre para conseguir uma absolvição no criminal para pegar essa sentença criminal e jogar no civil, né? Porque o processo penal, às vezes, é mais rápido, né, que o civil. Então, aí já, às vezes, o profissional que é meio desatento não percebe isso, né? Então, é uma coisa que o profissional deve atentar. Não é só questão de concurso, cai na prática também. Cara, na vida real. E se tu me permite, Pedro, eu sempre tive uma dificuldade, ainda tenho, para decorar artigos de lei e tudo mais. A minha memória não funciona para isso. E para várias outras coisas também não funciona. O que eu me vali para entender esse 386 e a interdependência ou a independência relativa da justiça penal e do juízo civil? Eu gravei a seguinte ideia, que é a obviedade. Sempre que a justiça penal disser que o fato não existiu, não é que não há provas de que o fato tenha existido, é afirmar peremptoriamente, o fato não existiu. Não se trata de homicídio porque a vítima está viva. Beleza. E sempre que a justiça penal disser que o réu não é o autor daquele fato, que o réu não é o autor daquele crime, esses dois motivos comunicam, contaminam, entre aspas, o cível. Os demais motivos de absolvição, em princípio, não têm relevância para o cível. Certíssimo isso aí. Tem que ser peremptório, né? O juiz do criminal tem que ser peremptório para fazer coisa julgada no cível. Isso é para influenciar na coisa julgada civil. Bom, vamos passar então para o aspecto processual desses nossos julgados aqui, que é muito importante, né? Que nós vamos chegar lá na frente na inversão do ônus da prova, né? Bom, todos conhecem a legitimidade das ações coletivas, né? Isso está na 7347/85, que é a Lei de Ação Civil Pública, né? Ministério Público, Defensoria Pública, os entes públicos, né? União, Estados, Distrito Federal, município, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista e as associações que tenham pelo menos um ano de existência. Esse requisito de um ano de existência pode ser dispensado pelo juiz diante do interesse social no caso concreto. Vamos dar um exemplo? Um desastre aí como Brumadinho, por exemplo, né? Vamos supor que as vítimas criem uma associação, né? Elas vão precisar esperar um ano para propor a ação? Não, elas vão criar a associação, vão propor a ação civil pública e vão requerer ao juiz que desconsidere o prazo de um ano de constituição diante da relevância do interesse social protegido. Essa norma, essa exigência de um ano é para evitar as chamadas associações de ocasião, de aluguel, né, que existem por aí, né, associações oportunistas. Mas o juiz, diante do caso concreto, pode dispensar esse um ano. Esse exemplo que eu dei aí é mais comum do que a gente imagina, né? Além disso, a ação individual é possível em caso de um desastre ambiental? Sim, ela vai ser possível, mas não por conta de todo o dano ambiental. Ela vai ser possível para ressarcir o prejuízo individual. Lembrando, todavia, que existe a ação popular, prevista na Constituição e na legislação. Então, a ação popular, né,
que pode ser pode ser ajuizada por qualquer eleitor em dia com a Justiça Eleitoral. Ela pode tutelar moralidade pública e meio ambiente. Então, além da ação civil pública e da ação individual, existe a possibilidade da ação popular. Tá? Agora, o mais importante desse julgado, que se você puder tocar nesse assunto aí, Rafa, é a questão da inversão do ônus da prova, né, que é uma matéria super nova, super polêmica, né, e que pega muitos desprevenidos aí no dia a dia. Sim, então vamos lá, mas me permite, Pedro, peço desculpas que eu devia ter só falado antes. No teu ponto aí que tu explicaste, vamos só dar uma dica para o Ministério Público, no exercício das ações coletivas. Ministério Público, aqui é sem exceção, é uma das poucas vezes que eu posso falar sempre. Se o Ministério Público não é o autor da ação coletiva, não é o autor da ACP, por exemplo, obrigatoriamente, para todo sempre, ad eternum, o Ministério Público deve acompanhar o processo, a ação coletiva que não foi ajuizada por ele, na condição de fiscal da lei, da ordem jurídica e protetor dos direitos difusos e coletivos. Atentem para isso, o Ministério Público, se não é o autor da ação coletiva, ele sempre deve acompanhá-la. Esse é o primeiro ponto. E só para eu entender, Pedro, e o pessoal entender na verdade também, quando tu mencionaste que é possível uma ação individual por um dano ambiental. Vamos voltar naquele exemplo lá, por favor, da indústria que polui o rio. Quer dizer que um ente legitimado pode ajuizar uma ACP, por exemplo, para pedir o dano moral coletivo, para pedir a reparação, a despoluição do rio, para pedir uma indenização em favor do fundo. E eu, pescador, posso, ao lado dessa ação coletiva, postular uma ação de indenização relativa aos prejuízos que eu tive, porque eu era pescador, regularmente inscrito no órgão, e parei de pescar por conta da poluição. É esta ação que eu posso ajuizar ao mesmo tempo. Prejuízos materiais e morais. Então, nesse exemplo que você deu da poluição do rio ou do mar, né? O pescador ficou sem conseguir pescar porque os peixes morreram, porque o rio ficou imprestável, né? Certamente ele vai ter um prejuízo material, né? E talvez um prejuízo moral, né? Porque ele pode entrar em depressão, não consegue trabalhar, né? Às vezes é uma pessoa que não tem instrução para conseguir outro emprego, né? Então é um ótimo exemplo da questão do terceiro atingido, né? Pelo dano difuso, né? Entendo. Então vamos para a inversão do ônus da prova? Vamos lá. Bom, colegas, vamos lá, meus caros, inversão do ônus da prova. Nós temos aqui que fazer referência breve ao recurso especial 150.474.2 de Minas Gerais, já foi anunciado no início da live aqui pelo Pedro. Ele estabeleceu o princípio do favor debilis, favor para o débil. O que significa isso? Leitura rapidinha. Este último, o princípio do favor debilis, legitima uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Ou seja, um princípio ligado à inversão do ônus da prova nas ações ambientais é justamente o princípio do favor debilis, ou seja, aquele que justifica a inversão do ônus da prova em favor de quem é débil, ou seja, do hipossuficiente, tanto técnica ou economicamente. E isso é um dos motivos da inversão do ônus da prova. E aqui vamos prosseguir da seguinte forma. A hipossuficiência do autor da ação é um requisito para a inversão do ônus da prova. Essa hipossuficiência, no entanto, ela pode ser, repito, tanto do ponto de vista técnico, eu, uma pessoa simples, humilde, não tenho como providenciar uma perícia complexa e tudo mais sobre o dano ambiental que aquela empresa multimilionária causou. Opa, então eu já tenho uma hipossuficiência técnica e econômica, inclusive, porque eu sequer tenho condições de pagar as custas da ação e por isso peço o benefício da assistência judiciária gratuita. Temos aí um requisito preenchido em favor da inversão do ônus da prova.
Um segundo requisito sempre diz respeito à magnitude do bem ambiental envolvido. Mas não quer dizer o seguinte: tem que ser uma degradação ambiental gigante, enorme, para ter inversão. Não necessariamente, porque os danos ao meio ambiente atuais, eles se perpetuam, se propagam no tempo e podem atingir consequências incalculáveis. É inclusive um dos princípios que fundamenta o trato da matéria, é o princípio da precaução ao lado da prevenção. Então, sendo a lesão de uma certa magnitude e relevância em relação ao bem ambiental, cabe sim, é o segundo requisito, para o cabimento da inversão do ônus da prova. E aqui se trabalha com uma interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Lá, daquele regime de interesses coletivos, porque o CDC, ao lado da ação de civil pública, da ação popular e de outros diplomas, eles formam um microsistema da tutela coletiva. E a inversão do ônus da prova sempre pode ser extraída, amparada no Código de Defesa do Consumidor, que é o instrumento normativo que justifica, na área ambiental, a inversão do ônus da prova. E a matéria aqui acaba sendo tão batida que o próprio STJ editou súmula a respeito, que é a súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Detalhe, degradação ambiental está na Lei 6938/81, que, em termos leigos, equivale à nossa poluição, quando existe uma piora na qualidade ou quantidade do bem ambiental. Então, uma vez operada a inversão do ônus da prova, compete ao réu, o demandado, a prova de que a atividade por ele desenvolvida é regular, e, sendo regular, não foi responsável pela causação da degradação ambiental. Nesse ponto que tem que ser bem apreendida, eu reitero, a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, Pedro, quer falar para nós aí sobre o momento dessa inversão do ônus da prova? Quero, porque tem uma coisa interessante nessa questão, que assim, em doutrina se discute três possibilidades de momento de inversão do ônus da prova, né? Regra de instrução, né? Dois momentos, né? Regra de instrução, ou seja, o juiz, durante a instrução, inverte o ônus da prova e determina ao réu produzir a prova do fato constitutivo, negativo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou regra de julgamento, quer dizer, na hora da sentença, o juiz decide inverter o ônus da prova. Assim, me parece que a jurisprudência do STJ já no CPC antigo já dizia que era na fase de saneamento, né? Ou seja, o momento que antecede o início da instrução, né? Agora, com o novo CPC, isso está ainda mais, para mim, acho que está mais resolvida essa questão. Não dá para você inverter o ônus da prova só na hora da sentença, porque isso acarretaria uma possível surpresa para o réu, né? E o CPC tem duas disposições que eu acho muito aplicáveis aqui, são os artigos 10 e 373, parágrafo 1º, né? O artigo 10 é muito conhecido, né? O juiz não pode decidir com base em fundamento que não dê oportunidade para a parte se manifestar. Ou seja, se ele chega na sentença e diz que vai inverter o ônus da prova, isso viola a vedação da surpresa, né? Acaba violando até o contraditório. E o 373, parágrafo 1º do CPC 2015, diz que o ônus da prova incumbe, né? Vou resumir aqui, e o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que foi atribuído. Ou seja, o juiz tem que dar condições à parte para arcar com esse ônus que foi transferido. Se você inverte o ônus da prova no momento do julgamento, você pode inviabilizar essa regra, né? Então, me parece que a jurisprudência vai se consolidar nesse sentido de que você não pode inverter o ônus da prova na sentença. Tem que inverter o ônus da prova antes de iniciar a instrução. É que se eu inverto o ônus da prova apenas na sentença, é quase uma pegadinha. Exatamente. Porque, em tese, o ônus da prova, em tese, em regra, é da parte autora, quanto aos fatos constitutivos, do seu direito e tudo mais.
em tese, seria da parte autora. Se ninguém fala que é da parte réu o ônus da prova, chega-se a sentença e o juiz, pois agora esse ônus aqui era da parte réu. Eis a omissão aqui, o malferimento do contraditório. É um dos motivos para o novo CPC ter disposto sobre a regra dessa maneira como tal. Então imaginem, no CPC de 76 se trabalhava com a teoria estática do ônus da prova. O ônus da prova do autor era X, o ônus da prova do réu era Y e acabou. São teorias estáticas. Cada um tem seu ônus estático e deu. O novo CPC incorporou no espírito a chamada teoria dinâmica do ônus da prova. A teoria dinâmica diz que a parte que tiver melhores e maiores condições de provar é que tem que provar. Então, o que está por detrás do novo CPC quanto ao ônus da prova é justamente a teoria dinâmica do ônus da prova. E percebam aqui, eu só aproveito, Pedro, a diferença, porque todos nós que estudamos ambiental temos que estudar CDC, sobretudo a parte processual, de procedimento. Então, como é que é a inversão do ônus da prova no CDC? Temos diferença? Temos. O que a melhor doutrina explica? O nosso colega José Augusto Pérez fala isso muito bem no resumo dele, não vou nem invadir aqui a área dele, mas vamos rapidinho. Fato do produto, fato do serviço. Artigos 12 e 14 do CDC. Lá diz que a responsabilidade por defeito, por dano causado por fato ou produto, é de forma objetiva. E a própria lei já diz, no parágrafo 3º, que o fornecedor só não será responsabilizado se comprovar a inexistência do dano ou que o dano foi causado por um terceiro. Percebam que essa inversão já foi estabelecida na própria lei. Não tem surpresa aqui. Eu, fornecedor de serviço, se sou demandado numa ação de indenização por fato do serviço, ou seja, defeito que o serviço prestado por mim causou, eu sei que se eu for demandado, eu só não serei responsabilizado se eu demonstrar que o defeito no serviço não existiu, o fato não existiu, ou o fato foi causado por alguém que não tem menor relação comigo. Essa inversão, Pedro, é chamada op leges. Aqui vem do latim, op leges, ou seja, já é estabelecida na lei. A inversão que não é estabelecida na lei e precisa ser estabelecida na fase de instrução antes da sentença, portanto, é chamada de op iudicis, ou judicis. No caso do consumidor, é uma ação que discute a nulidade de um contrato, algum tema não relacionado à responsabilidade civil. A inversão do ônus da prova pode acontecer desde que é fundamentada pelo juiz. O juiz tem que dar uma decisão, olha, aqui inverto o ônus da prova pela hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das suas alegações. Esta inversão, que depende de uma decisão judicial, é chamada op judicis, iudicis. Isso como funciona no consumidor. No ambiental, temos o entendimento do STJ, que foi recém-trazido por ti, Pedro, que acaba exigindo, na verdade, para fins de contraditório, passando um pouquinho na margem disso, se é op judicis ou op leges, que ele exige, para não surpreender o réu, que o juiz, antes da instrução, antes do momento da produção de provas, justamente inverta expressamente, mediante decisão fundamentada, a inversão do ônus da prova. É muito comum isso, Pedro, na prática, tu e eu sabemos, nas ações que resultam poluição de rio, que são necessárias perícias cujos custos são altíssimos. E o próprio Ministério Público, aqui falo da Fazenda Pública, não tem condições de pagar a perícia. Então se exige do réu o pagamento da perícia sobre os danos provocados naquele rio, por exemplo. Muito bem, muito bem. Vou trazer 3 questõezinhas aqui. Claro que depois você faz o fechamento aí, porque a gente já está com a hora bem adiantada, né? Vamos cair. Sobre a questão do ônus da prova, o novo CPC permite convenção entre as partes para distribuir o ônus da prova. Isso significa o que no ambiental, por exemplo? É possível um termo de ajustamento de conduta, um TAC, entre Ministério Público e infrator, ou entre outro legitimado, aí, o Estado, por exemplo, pode fazer TAC também, com o infrator, para distribuir o que cada um vai fazer durante a ação. Então, eu posso fazer um TAC e o infrator já assumir, não, vou fazer perícia sobre isso. Tá?
duas questões aqui de pessoas que estão nos assistindo aí. O Douglas Fioco perguntou, no caso como é que ficaria o autor por omissão? O autor por omissão responde solidariamente. É aquele que deveria fazer e não fez. Tá? No cível, existe a boa-fé objetiva e os deveres de agir, né? E no ambiental, então, o autor por omissão vai responder solidariamente também. Pedro, Diga lá, diga lá. deixa eu só aproveitar muito rapidinho. Nós temos no conceito de ambiental tanto a figura do poluidor direto, que é o degradador direto, aquele que foi lá e fez a poluição, quanto o poluidor indireto. O Legal, poluidor porque essa indireto. a pergunta da Cláudia Santos era justamente sobre essa Ótimo. questão. São conceitos da 6938. O poluidor indireto é aquele cuja omissão dá causa à poluição. Aquele que não observou direito seu dever. E, pasmem, temos julgados no âmbito da Justiça Federal que cogitam da responsabilidade civil da Caixa Econômica Federal quando ela financia o empreendimento imobiliário e não exige a licença ambiental e aquele empreendimento causa dano. A Caixa Econômica Federal, nesses casos, é considerada poluidora indireta. Está aí um exemplo hiper atual. As instituições financeiras estão muito atentas a isso e, através do compliance, estão fiscalizando os empreendimentos para evitar serem responsabilizados por dano ambiental. Bom, Rafa, falamos quase uma hora. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Ah, mas o público fiel não variou aqui. Estamos com um pessoal fiel mesmo, muito legal. Muito bom, é muito gratificante isso. Nós falamos tanto Pedro e eu. Para quem leciona, para quem quer transmitir conhecimento, quer colaborar, ter esse interesse da comunidade acadêmica e não acadêmica. É muito bom. Eu vejo aqui, no meu caso, Pedro, temos aí autores colegas nossos, temos aqui ex-alunos meus de Sergipe, eu sou promotor de justiça em Sergipe, lecionava numa faculdade lá antes de vir a Brasília, temos amigos aqui, tem muita gente aqui, tem a minha mãe, Pedro está assistindo, agradeço muito a minha mãe que está assistindo, dando essa força, e só a palavra... Aí, ó, só a palavra de agradecimento, reiterar que direito ambiental não é difícil, direito ambiental é desafiador. E vale a pena encarar o desafio, porque são poucos que dominam bem essa área. E aqueles que dominam bem terão sucesso garantido. Seja no xizinho lá da A, B, C, D, seja no VOF da CESP, seja na advocacia, seja em atividade privada ou pública. Os que dominarem bem o direito ambiental serão bem-sucedidos necessariamente. E encerrar com a minha frase já aqui que eu criei, aos estudos. Legal, legal, Rafa. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Tem colegas aí de Ministério Público, minha mãe está assistindo, grandes amigos, professores aí de universidades, tem professor do Paraná aqui, professor Eduardo assistindo. Muito obrigado a todos. Sigam-nos nas redes sociais para mandar dúvidas. Algumas dúvidas talvez a gente não tenha conseguido explicar. Mandem para a gente no Instagram ou no Facebook. Nós estamos inteiramente à disposição. Né? A gente até gosta que o aluno procure a gente depois para tirar uma dúvida. Pode mandar mensagem, pode fazer comentário. Agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que nós estamos à disposição de vocês. E é o que você falou, direito ambiental não é difícil e estudado é um grande nicho de atuação na área pública e privada. Desejo sucesso a todos e uma ótima noite. Forte abraço. Valeu, um abraço a todos, pessoal.